podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Aurélio Chome, escritor, pesquisador e autor da História do Brasil Vira-Lata. Seja muito bem-vindo, Aurélio. Obrigado, Bruno. Para mim é uma satisfação especial estar falando para você pela sua participação no Instituto Milênio, no Mises Brasil. Eu me sinto em casa em relação às ideias e me sinto honrado de estar na sua presença, na presença dos ouvintes seus. Obrigado. Aurélio, você lançou um livro extraordinário que eu recomendo a todos os ouvintes, chamado História do Brasil Vira-Lata, as razões históricas da tradição autodepreciativa brasileira. Eu queria fazer essa entrevista baseado no seu livro e começar perguntando, ao contrário do que se costuma ensinar nas escolas, você mostra nesse livro que eu citei que as relações sociais entre portugueses, índios e negros eram muito mais complexas do que a perspectiva marxista da luta de classe, que a gente ouve comumente nas escolas desde criança. Analisando a nossa formação política do período histórico que você aborda no livro, além da atuação do Estado, a relação do indivíduo com o poder e o problema da escravidão, quais são as características da mentalidade de dependência do Estado naquela época que você identificou ao fazer a pesquisa para esse livro? Bom, de dependência do Estado tem um trecho no livro que eu digo que o Estado português no século XVII gastava mais com pensões ligadas a títulos de nobreza, pensões que chamavam mercês, tinha um título genérico de mercês que incluía pensão, tensa, outros nomes, do que arrecadava no Império Atlântico. Então, a aristocracia portuguesa tinha como característica, isso desde o século XV ainda, uma enorme... o rei tinha um papel maior nessa relação entre a alta nobreza. Mas a alta nobreza era estanque. A gente tem uma ideia de que a alta nobreza portuguesa que permitisse uma certa ascensão, que houvesse... e não era assim, né? Inclusive tem autores que falam no municipalismo português, que o Brasil herdou esse municipalismo, como se fosse assim, em Portugal se compartilhava o poder. Isso é meia verdade, né? Existia esse municipalismo, mas ele não tinha um poder de fato. A aristocracia era estanque, se nascia rico, se morria rico, não tinha outra saída. Agora, com a expansão marítima, evidentemente que o Estado português ganha outra dimensão e ao ter contato com os povos do mundo, tinham que ser os portugueses a fazer essa descompartimentação do mundo, porque eles tinham uma característica que traziam da sua formação original, da sua formação como povo, de onde vem o povo português. É uma pergunta que eu vejo muito pouco se fazer nas escolas. De onde vem? Portugal surgiu do nada. Parece que desde que Adão e Eva surgiu, Portugal já existia. E não é assim. Desde a formação era uma formação intercultural, ou seja, uma formação em que você não vê destacados dentro de um povo diferenças étnicas. E as diferenças étnicas eram muitas na origem, continuaram muito fortes, mas elas são sempre absorvidas com uma rapidez impressionante em Portugal. Enquanto países do norte da Europa são multiculturais, Portugal é intercultural. E essa interculturalidade vai marcar a relação com os africanos, que começa 100 anos antes de começar no Brasil. Havia escravidão africana na metrópole, em Lisboa, nas cidades portuguesas, 100 anos antes de haver no Brasil, e vai marcar a relação com o índio. Então, nós vamos ter uma escravidão que, se não chega a ser mais branda, não gosto de ninguém que diga que a escravidão foi branda, a escravidão é inadmissível em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ela foi uma escravidão onde as relações eram muito mais complexas e mais permeáveis. Tanto que Henrique Dias vai ser, na minha concepção, um dos heróis fundadores do Brasil, e era negro. Era negro preto, como se dizia na época, ou seja, 100% sangue africano. E ganhou o título de nobreza, também participava dessas pensões, também participava dessa dependência do Estado, como os tupis, como Araribóia, como Felipe Camarão, todos tupis, e que participaram receberam muito bem esse esquema de dependência do Estado.
Bom, você citou aí a questão da pensão e a questão da carga tributária. Eu sei que não dá para comparar com a de hoje, mas qual era o peso dessa carga tributária na época e de que forma isso influenciava diretamente no comportamento dos setores econômicos no Brasil dessa época? A carga tributária básica no século XVI era o dízimo, e, como o nome já diz, era 10%. Por que era o dízimo? Porque o rei tinha o direito, ele ganhou isso do Papa, de arrecadar o da igreja. Em compensação, ele tinha que pagar os párocos. Ele sustentava a igreja regular, mas ao mesmo tempo tinha direito aos dízimos da igreja. Além disso, a grande forma de arrecadação era o imposto alfandegário, né? O imposto de exportação e importação. E que, nesse caso, ele era arrendado, era privatizado. Os exemplos. No Brasil, ele era privatizado. Por quê? Porque o rei não confiava nos seus funcionários. Isso é sensacional. Eram terrivelmente corruptos. Então, se ele desse para alguém arrecadar, por exemplo, no Porto de Recife, que eu dou exemplo, o imposto alfandegário, ele sabia que ia assumir o dinheiro e não ia dar desculpa. As câmaras viviam dando desculpa, né, para não pagar, porque elas deviam pagar. Então, ele fazia tipo licitação. Era uma licitação. A licitação é o quê? Para quem administraria os portos, é isso? Não, para quem administraria os impostos. Os impostos. Licitante, incluindo a licitação da alfândega. Você não licitava o porto era público, ou tinha seus armazéns, enfim, e cada um tinha, o mestre de balança, o Caminha era mestre, já por que o Caminha pediu para o genro? O Caminha não pediu emprego para o genro, o Caminha pediu para o genro ser perdoado de um crime que ele tinha cometido. Mas, enfim, o Caminha tinha o cargo de mestre de balança, ou seja, todo mundo que passava tinha que passar pela balança e tinha que pagar o Caminha. Isso era uma mercê. O Estado português, a aristocracia portuguesa, era toda mediada por esses contratos, essas coisas, essas exclusividades do Estado. O Estado estabelecia um sem número de monopólios, até para passar uma ponte tinha monopólio, e você comprava a ponte. E aí você podia cobrar um imposto de passagem da ponte. Mas já existia pedágio no século XVI em Santos, São Vicente. Mostra no livro o imposto e a porta da cidade também, a portagem. Entrou na cidade, tem que pagar. E tudo isso era arrecadado. Em Santos houve uma revolta uma vez por causa do sal. O arrematante da exclusividade do sal, ele teve que enfrentar os paulistas que vinham do Vale do Paraíba, de São Paulo de Piratininga, porque eles estavam revoltados com o preço que o sujeito colocava no sal, porque ele tinha exclusividade do sal. E assim era a alfândega. A alfândega ia para um particular. Muitas vezes esse particular se corrompia para poder também pagar menos dízimo. Ou seja, como os impostos eram em cascata, você diminuía os impostos para que a cascata diminuísse. O jeitinho brasileiro começa aí. Esse modelo de concessão de monopólio para privado não mudou muito ao longo do tempo, não, né, Laura? Não, ele continuou, quer dizer, ele vai mudar depois com o Estado assumindo como gestão estatal direta. Mas os contratadores, né, o João Fernandes, que era o contratador lá de Minerais dos Diamantes, era tudo contrato. O Estado, ele sabia que não conseguia administrar nem dentro da metrópole, quanto mais um império que envolvia metade do mundo, não confiava em ninguém, e também tinha, a aristocracia também tinha um acesso às terras, à propriedade. Por exemplo, Salvador, o que hoje a gente conhece como litoral de Salvador, era todo do Conde da Castanheira. Não era do Garcia Dávila, que seria o filho legítimo, não está provado, do Tomé de Souza, que é alguém que ascendeu socialmente. O Garcia Dávila, ele ascende socialmente. E aí é uma história interessante. Só que ele continua pagando o foro para o Conde da Castanheira. O Conde da Castanheira ganhou dado. Nunca esteve no Brasil. Nenhum Conde da Castanheira, porque era família, né? Só ia herdando o título de Conde da Castanheira. Conde era alta nobreza. Mas todos eles lá em Portugal ficavam recebendo todo ano o dinheiro, o foro do ocupante, que no caso era Garcia Dávila, da casa do Forte de Tatuapara, que se tornou a família mais rica do Nordeste, ganhando sesmarias. Sesmarias era uma concessão do poder local, do governador.
Em algum momento da sua resposta você fez um paralelo aí com a forma como essa herança cultural se manteve até hoje. É possível traçar algum paralelo, Aurélio, da mentalidade daquela época que foi sendo construída por esses elementos que você mencionou, com a do brasileiro de hoje? Incluindo aí a relação com o governo, etc. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, e para mim a questão está lá atrás também. Está lá atrás já no século XVIII. No século XVIII, o Brasil é uma economia bastante dinâmica. Portugal é uma economia bastante dinâmica em relação ao mundo conhecido da época. O Brasil, inclusive, chegou a ser mais rico que as 13 colônias da América no final do século XVIII, que viriam a formar os Estados Unidos. Claro que essa comparação é ruim, porque o Brasil era muito maior também fisicamente. As pessoas fazem essa comparação como se fosse o Brasil de hoje e os Estados Unidos de hoje. Não, os Estados Unidos era bem menor, mas, enfim, o Brasil era dinâmico, tinha uma economia dinâmica. Mas, naquele momento, estava acontecendo uma efervescência cultural na Europa, uma efervescência política, no sentido de que o aumento das trocas, o aumento do comércio, o surgimento de uma burguesia forte, de um comércio forte, da produtividade, as primeiras indústrias, não era compatível com a manutenção de uma aristocracia estanque, arcaica e hereditária. Não se admitia mais que tudo fosse dos condes, que tudo tivesse que pagar fora aos condes e aos reis, sustentar toda aquela máquina. E disso surge, em grande parte, o iluminismo, com ideias que viriam a ser as de esquerda, né, de Rousseau e companhia, e ideias que viriam a ser do liberalismo, John Locke, Adam Smith, Voltaire, em grande medida. E o Brasil embarca nisso através do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é um expoente disso em meados do século XVIII, claro, inspirado por uma torrente de liberais, de gente que tinha ascendido socialmente em Portugal e que contestava o fato de que Portugal e o Brasil continuavam sob domínio das velhas casas aristocráticas. Só que no Brasil essa obra não se completa. Depois de Pombal veio uma reação muito forte no governo de Maria I, as chamadas reformas pombalinas, as reformas liberais, o projeto de educação de Pombal, que era muito bom, de botar ciências em Coimbra, de aprimorar a técnica, de incentivar a indústria, ele é suplantado, e há uma reação aristocrática. Essa reação aristocrática vai durar em Portugal até o final do século XIX, vai durar no Brasil também até o final, e vai ser suplantada no Brasil por uma lástima, que é o positivismo, né? Que é uma ideia que eu diria muito mais próxima da esquerda, do totalitarismo, do que de um liberalismo de fato. Entendi. E aí nós continuamos, né? Sim, você quer chegar no hoje, né? Isso. Não houve uma superação desse binômio aristocracia e positivismo. O fato novo é o positivismo. De lá para cá, nós não temos nenhum fato novo. Nós não temos um partido liberal no Brasil. Você citou numa parte da sua resposta, Aurélio, o dinamismo da economia que houve na época, século XVI, se eu não me engano, que você citou, não é isso? O século XVIII é forte, né? Mas, claro, o XVI já nasce com uma economia muito boa no final do século XVI. Né? E o que acaba com esse dinamismo? Foram essa mudança cultural que começa na Europa e chega no Brasil, ou teve aí alguma outra razão? Jorge Caldeira bota basicamente muito na Inglaterra. Mas eu não gosto desse negócio de culpar a Inglaterra, porque a Inglaterra substitui Portugal por praticamente um exclusivo colonial. Passa a ser um grande parceiro. Eu não acho que isso seja verdade, embora eles tivessem alguns benefícios tarifários em função de acordos, de empréstimos. Os Estados Unidos comercializavam com o Brasil, a França comercializava com o Brasil. Enfim, nós tínhamos um comércio mais aberto no século XIX ao exterior do que tínhamos no século XVIII. Então, não vejo aí a possível causa dessa ruína econômica do século XIX. O grande problema, a meu ver, foi que o discurso liberal de Pombal até Antônio Pereira Rebouças, passando pelo Visconde de Cairu e tantos outros, e principalmente pelos portugueses da metrópole, na Constituinte de 1921-22, era uma maioria liberal, com ideias realmente liberais, realmente comunistas, elas são esquecidas, não são colocadas em prática, são relativizadas, é aquela coisa da acomodação, se acomoda e não acontece a reforma na educação preconizada por Pombal. Ela não acontece, simplesmente você retira os jesuítas e não põe nada no lugar. Tinha um projeto muito lindo
É uma escola maravilhosa. Mas não acontece. E aí não há o aprimoramento da técnica, é uma acomodação a um sistema, um apego ao sistema escravocrata, com o escravo cada vez mais caro, cada vez mais difícil de lidar, porque eles passam a trazer de regiões da África que não tinham o costume de serem escravos, porque os primeiros escravos que vêm, eles tinham o costume de ser escravos no lugar de origem. Eu digo isso em relação à questão do Congo. Grande parte dos afrodescendentes brasileiros hoje, a maior parte é congolesa, ou seja, é banto, como se diz, Congo-Angola. E a gente vê que no século XVI o sistema aristocrático congolês, do rei do Congo, era assim mesmo. Todo mundo tinha o rei e os seus asseclas, o resto era escravo. Então, no século XIX, você traz escravos de regiões muçulmanas, você traz escravos muçulmanos que tinham nascidos livres, povos que tinham sido livres historicamente muito mais livres do que escravos. E isso vai dar problema, vai dar rebeliões, vai aumentar o custo, a própria pressão da Inglaterra, assim, aí o Jorge Caldeira tem razão, a Inglaterra fez uma pressão para que o Brasil parasse de trazer novos escravos, e isso encareceu o tráfico negreiro, né? A Inglaterra fez muito bem. A Leonard Locke gosta muito de dizer isso, né? Realmente se protestava demais contra a Inglaterra aqui no século XIX. Mas protestos organizados por mercadores de escravos, contra essa ideia que eles não sabiam de onde vinha, de onde podia vir essa ideia da Inglaterra. O que os ingleses ganham com isso? Não era questão de mercado consumidor, certamente. Mas, enfim, o século XIX vai ter uma acomodação e aquele principal produto nosso, em que nós éramos campeões, em que nós éramos líderes de mercado, que era o agronegócio da época, que era o sistema agroindustrial do canavial, de fazer açúcar, ele entra em crise porque ele é superado por outros países que investem na técnica. O investimento na produtividade é feito antes pelos outros países do que pelo Brasil. O Brasil fica parado e quando vê o seu modelo, a sua improdutividade, é mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Você fica parado, achando que está tudo bem, aí daqui a pouco você descobre que você não é competitivo mais com ninguém. Que você não consegue exportar para ninguém porque o seu custo de produção é muito alto. Entendi. Você mostra no livro que inicialmente essa indústria da cana-de-açúcar era bastante desenvolvida e dinâmica, né? Exato, ela começa muito bem. Portugal começa muito bem, porque Portugal foi o primeiro a fazer a indústria, já na Europa, no Algarve, um modelo industrial muito bem feito, bem pensado. Bem, eles importavam técnicos dos Países Baixos, mas os Países Baixos na época eram uma colônia da Espanha, eles não tinham... O pessoal vinha mesmo digamos assim, eram quase escravos brancos. Vinham em busca da oportunidade, eles vinham trabalhar, eram pagos, eram assalariados, vinham trabalhar aqui no Nordeste do Brasil. Mas, enfim, era uma indústria que funcionava muito bem. E aí, no final do século XIX, ela vai ter um apoio extra, que é as revoluções no Caribe, na América Espanhola, em todos os centros que concorriam com o Brasil, existem grandes revoluções políticas. O Haiti mesmo tinha uma grande produção de açúcar e aquela sucessão de guerras, o autogoverno haitiano, que não representou o fim da escravidão, é bom que se diga, os negros continuaram escravizando os negros no Haiti, mesmo tomando poder, o que acontecia no Brasil também, com muitos descendentes de africanos, uma vez no poder faziam isso. Mas, enfim, voltando para o canavial, isso levou o preço do açúcar lá em cima. Foi a última grande era de ouro. Então, até dizer, mas o Brasil fez a independência porque estava em crise. Que crise? Foi a melhor época do Brasil, foram os últimos anos de união a Portugal. E que, em grande parte deles, o Brasil passou, não por acaso, como sede do Império no Rio de Janeiro. E mesmo nesse período que a economia, pelo menos nesse setor, estava se desenvolvendo, a relação entre governo e iniciativa privada se manteve a mesma, né? Sim, claro. As concessões, as mercês, os exclusivismos, o exclusivismo de comércio, uma das lutas do liberal José da Silva Lisboa, sendo o ícone dessa luta, foi a abertura dos portos, que acontece em 1808. Portugal também não tinha saída, abriu porque não tinha outra saída. Mas, enfim, cabia ao Estado português, se esperava disso, os clientes desse Estado, e tudo é uma relação de dois lados. Você paga, mas você também recebe. Esse compadrio, esse homem cordial,
ele mistura o público e o privado do jeito que faz hoje. Isso já era assim. Então, nesse início do século XIX, as relações se dão dessa forma. Você pega a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira era uma reação. Não era reação brasileira coisa nenhuma. Mostra no livro que isso não faz o menor sentido pensar aquilo como, queríamos a independência. Era uma briga porque, olha, eu ganhava mais com essa concessão aqui, não me deram a concessão, deram para o outro, e agora eu não estou ganhando o suficiente, então eu quero brigar porque eu quero a concessão de volta para mim. Mudou o governador lá, o governador não está mais tão meu amigo. O jogo era esse, só se revoltava para ganhar mais, porque achando que o vizinho tinha ganho demais. Bom, você citou aí o Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa, que era um pensador e político liberal, e além dessa participação aí decisiva na abertura dos portos, ele também foi decisivo na independência do Brasil, né? Ele também participou de forma muito ativa e vigorosa no debate sobre o Estatuto dos Libertos na Constituinte de 1823, como você mesmo menciona no seu livro. Pegando esse exemplo do Visconde de Cairu, Aurélio, você consegue estabelecer, de acordo com as pesquisas que você fez, qual era a concepção de liberdade nessa época e o que essa concepção nos deixou como herança cultural? Era toda a influência do iluminismo. A influência da época, nós estamos pós-Revolução Americana, que tem uma repercussão muito grande no Brasil, a independência dos Estados Unidos, da época da Revolução Americana, pós-Revolução Francesa. Então é um momento de vitória do iluminismo. E é esse iluminismo que ele representa uma liberdade em relação o nascer rico, morrer rico, nascer pobre, morrer pobre, em relação ao determinismo de classe social e da aristocracia. E a contestação de tudo que essa aristocracia gastava, que não era pouco. Como você vê na França, se questionava a aristocracia e a igreja. A igreja ia junto. Isso pesava na economia, pesava na produtividade. Então, ser liberal nesse tempo é tentar se livrar desse peso. Tomar assim as rédeas do poder realmente. E o Portugal não reunia as cortes. Portugal não reunia as cortes fazia 200 anos. Não tinha. Não tinha parlamento. Não tinha representatividade. Era só as câmaras municipais. E as câmaras municipais muitas vezes ficavam brigando umas com as outras para estabelecer confiscos, tabelas de preço. As câmaras municipais no Brasil eram useiras e vezeiras, usavam seu poder, porque não existia prefeito. E o presidente da Câmara era o próprio, não era exatamente o presidente da Câmara, mas. Enfim, a Câmara mandava, existia o poder legislativo e executivo, e parte do judiciário também. Mas eles faziam confiscos em relação às câmaras vizinhas, eram quem pode mais chora menos, e ao mesmo tempo tinham que arrecadar para dar para o governo central. Então era uma relação bastante diferente do que existe hoje, né? O município hoje é dependente do centro. O centro era mais dependente do município, mas uma grande parte voltava. E voltava nas mãos pela aristocracia. Então, ser liberal no início do século XIX é ser contra esse modelo aristocrático de divisão das rendas. E além do Visconde de Cairu, quem eram as outras personalidades intelectuais e políticas brasileiras, ou que estavam no Brasil pelo menos, que contribuíram na luta pelas liberdades individuais, políticas e econômicas? Tem aí um grupo que você poderia citar? Eu acho todos eles controversos. Eu gosto muito do Antônio Pereira Rebouças, né, que é um líder pardo quase negro, né? Ele tinha 75% de sangue africano. E foi deputado eleito na Bahia, deputado do Império, e era um grande defensor das liberdades individuais, dessa coisa da prosperidade individual, da necessidade de cada um poder ser empreendedor livremente, de concorrer livremente. Mas era uma exceção. Basicamente, ninguém tinha como. Ninguém, quando eu falo na classe política, tinha como abrir mão. Mesmo o Cipriano Barata, que era o esquerdista da época, ele tinha lá seus escravos, seus esquemas de renda e tal. Ele passou a vida na cadeia, mas era uma cadeia com um monte de serviçais em volta, que eram direitos de família dele. Ele não podia abrir mão disso. Isso não era visto como natural. Era um sistema herdado e natural. Então, você pega Felisberto Caldeira Brant, você pega grandes pensadores, José Bonifácio, enfim,
todos vão ter um lado pela liberdade econômica, mas, ao mesmo tempo, vão defender coisas inconcebíveis. E acho que a pior delas, nesse erro, o Zé da Silva Lisboa não caiu, nesse erro, o Antônio Pereira Rebouças não caiu. Foi de achar que o povo não prestava, de achar era a questão do vira-lata, mesmo, da autodepreciação, de que o Brasil tinha constituído um povo, do resultado da mestiçagem, que era incapaz de conduzir seu próprio destino e que, portanto, nós tínhamos que importar, de preferência do norte da Europa, pessoas que pudessem vir substituir essa raça de indigentes morais e indigentes para o trabalho. Você acha que essa mentalidade ela também permeou a perspectiva do Estado e do governo, de que forma que se relaciona com a sociedade, o sentido de tutelar, né? Quer dizer, a ideia de que o Estado tem que tutelar porque o povo não presta, o povo é vira-lata? O positivismo era isso, né? Qual foi o primeiro ato do positivismo? O primeiro ato positivo é acabar com Canudos. Qual é o argumento para acabar com Canudos? O Brasil tem vergonha dessa gente. O Brasil tem orgulho dos italianos que vieram para São Paulo. São Paulo, na época, o município de São Paulo chegou a ter a maioria de imigrantes italianos, né? E, ao mesmo tempo que Canudos era aniquilado. Então, o país comemorava o fato de que finalmente estava superado o problema da sua gente. O Canudos é eliminado e São Paulo tem uma maioria italiana. Eram italianos tão despreparados em termos educacionais quanto qualquer brasileiro na época, na média. André Rebouças era uma voz solitária, o filho do Pereira Rebouças, né, o famoso arquiteto André Rebouças, o engenheiro André Rebouças, que dizia que não, se eles são despreparados é só investir em educação, não tem que pegar outros despreparados. Mas o discurso de São Paulo, bafejado por uma questão geográfica excepcional, era de que a solução era essa e o positivismo endossava isso. O positivismo endossava de que tinha recebido uma herança maldita. O hino da República, eu noto isso, o hino da República, o hino da Proclamação da República, que vale até hoje, ele não tem um único elogio ao povo brasileiro. E diz que ele herda um passado dos mais torpes labéus, ou seja, herda um passado maldito. Então, um governo e uma ideologia que dizia o brasileiro não presta e todo o nosso passado é ruim. Todo o nosso passado nos condena. Analisando as razões históricas dessa tradição autodepreciativa brasileira, que é o objeto de estudos do seu livro, até que ponto esse elemento cultural influencia diretamente um certo exercício de servidão voluntária de parte da sociedade brasileira em relação ao governo e ao Estado? Sim, você está, na verdade, eu não respondi direito a pergunta anterior porque não posso completar. Mas o que a gente vai pegar? A gente pega Floriano Peixoto e os seus sucessores, a chamada República Velha. O que eles vão fazer? Eles vão feudalizar politicamente e na base do auxílio. Eu conto quando isso começou assim diretamente com o Barão de Antonina. Bem, o Barão de Antonina, que mais tarde vai ser o fundador da província do Paraná, atual estado do Paraná, ele tinha, pelo governo de São Paulo, ele tinha uma missão, estava encarregado de uma missão de resolver o problema dos Guaranis de Itapeva. Itapeva é um município de São Paulo que vai ficar perto da divisa com o Paraná. O problema com os Guaranis é que os Guaranis tinham sido aldeados, um aldeamento estatal, mas não ficavam lá, ficavam fugindo lá para os matos, iam fazer as coisas deles, não permaneciam, não conseguiam estabelecer uma povoação de índios que seria útil para o povoamento da região. Aí o Barão de Antonina teve uma ideia genial. Toda semana ele passou a frequentar o acampamento e levar cachaça, principalmente cachaça, e outros presentinhos da civilização aos índios. Em pouco tempo, os índios nunca mais saíam do acampamento. Toda semana esperavam a chegada do Barão de Antonina, que eles apelidaram de Pai Guaçu. Então, era o benfeitor deles. Isso vai dar... O coronelismo que se segue a isso, estamos aí na terceira década do século XIX, quando acontece esse episódio, que eu relato no livro, esse coronelismo vai ser reforçado pela ideologia positivista durante a chamada República Velha, com os coronéis e seus feudos, com a ideia de que os brasileiros, em geral, não se diferiam muito, não se diferenciavam muito daqueles índios de Itapeva. O golpe de 1930 vai contestar um pouco essa ideia do coronelismo
mas substituindo os coronéis pelo Estado. O povo continua o mesmo. E a ideia de Getúlio Vargas me considerava bastante racista em relação a isso, ele também achava que tinha que importar imigrantes porque o povo não prestava, é apenas de botar mais Estado no lugar dos coronéis. E isso continua. Então, a questão hoje, a diferença, talvez, que eu vejo do Bolsa Família para o Barão de Antonina é que o Barão de Antonina ia toda semana, o Bolsa Família é uma vez por mês. Mas o princípio, a essência da coisa de que desse povo não se espera nada, continua igual. De que forma que essa tradição autodepreciativa, ela formou um determinado dado cultural e um comportamento da relação com o indivíduo e da sociedade brasileira para com o Estado e com o governo? A elite política brasileira, ela não pelo menos desde o início do século XIX, ela não consegue ver a sociedade formada por indivíduos. Esses indivíduos só existem numa classe média, são alguns os chamados iguais, né? Os que estão girando em torno da elite. O grosso do povo é visto como jacatatu, como gente completamente incapaz de trabalhar, de fazer qualquer coisa, no que coincide com a visão de viajantes estrangeiros do início do século XIX, a visão até de Darwin que teve no Brasil, né? E é um povo sem iniciativa, então amorfo, que só faz, como o jacatatu só faz nascer, viver mal e morrer cedo. Não é alguém para ser levado em conta enquanto sociedade, enquanto indivíduo. Muitíssimo obrigado pela entrevista, Aurélio. Eu que agradeço, Bruno, foi ótimo, as perguntas excelentes, e quero agradecer a todos os ouvintes também, ao Instituto Miss Brasil, ao Instituto Milênio, a todos esses que eu tenho uma grande admiração. E ainda tenho como desafio fazer uma história econômica, escrever uma nova história econômica do Brasil, para ter mais coisas para contar. Eu espero sinceramente que você desenvolva esse projeto. Muito obrigado. Esse foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.